Começando então nossa sétimo encontro de orientação, né, pessoal? Lembrando, né, Nicolas, Rodrigo e Pedro, seja bem-vindo. Um mês então, né? Um mês para a entrega do nosso TCC. Espero que vocês consigam. Eu estou sentindo que sim. Vou começar então, pelo visto, entrou Nicolas, depois Rodrigo e Pedro. Essa é a ordem, né? Nicolas, estou ansioso pelo teu trabalho. Fez os ajustes, refez em relação ao tamanho, respeitando as 80 páginas. Vamos lá, querido, deixa eu me ouvir, depois o João Rodrigo, depois o Pedro. Eu estou em débito com ele. Eu ainda estou fazendo os ajustes, né? Tenho que dividir agora, redividir os capítulos. Tô redividindo o capítulo 2, que agora eu renomeei ele para fazer uma análise justamente dos diferentes simbolismos, né? Então, o simbolismo noético, que é o simbolismo da filosofia em relação à sociedade antiga, e o simbolismo pneumático, que é o simbolismo da revelação, principalmente da período da cristandade latina. Eu tô só dando uma expandida a eles, né? Eu vou respeitar as 80 páginas, juro, prometo. Só fazer uma reorganização das coisas, né? Talvez agora que, como vai ser só o capítulo 1, o TCC inteiro, dá um pouco mais de demora em cada aspecto do simbolismo noético e do pneumático. Então, o surgimento da filosofia, por que o simbolismo noético é diferente da sociedade cosmológica, né? Que é uma camada de diferenciação, por que o simbolismo pneumático é diferente da sociedade cosmológica e por que é diferente também do noético e assim por diante. E daí, depois, só a questão da transição para a questão da modernidade, né, que eu também vou dar uma ampliada, porque, se não me engano, estou com o TCC antigo aberto aqui, tinha umas 7 páginas, né? 45 a 45, dá 8 páginas. Então, um período tão importante, eu acho que eu vou dar também uma demora maior nisso e completar só o capítulo final, que vai ser uma análise do simbolismo moderno plenamente, né? Então, dá talvez uma maior demorada nos textos da Reforma Protestante, o que é a antropologia filosófica protestante, né? Acho que eu vou usar bem mais o Wegelin em todos os capítulos, porque, afinal de contas, é uma exploração wegeliniana, é uma interpretação wegeliniana, eu não acho que seria bom, né, deixar ele tanto de lado assim. Não de lado, né, mas no sentido de só por ele na introdução como marco teórico e pontualmente abordando ele, eu acho que vou usar bem mais pesadamente o Wegelin. Acho não, né, já estou usando nessa reorganização. E depois, no final, no último capítulo, eu terminei em Hobbes, né, eu pretendo fazer uma abordagem ainda do Locke, tanto a carta sobre a tolerância dele, quanto o segundo tratado, né, eu já tenho o segundo tratado e a carta lidos, e o ensaio do Mill sobre a liberdade, né, que daí é o fundacional mesmo da questão liberal e do simbolismo moderno. Ficou o caráter claramente crítico, né? Crítico não no sentido de uma oposição política assim doutrinária vulgar, mas crítico no sentido de uma hermenêutica filosófica mesmo, né? Então, levantar as premissas do simbolismo moderno e tudo mais para compreender justamente o porquê das crises contemporâneas, né? Eu acho que essa era a intenção original, captar o porquê dessa crise, dessa contradição no simbolismo moderno que gerou, por exemplo, uma reação como a do Dugin, né? Claro, para estudar o Dugin é o requisito de estudar todo o simbolismo russo também, né? Toda a formação da experiência russa, uma questão histórica que, no caso, por causa do tamanho, não vai ser possível. Mas agora me demorar muito mais essa questão que no final é o problema do niilismo, né? Principalmente, que é um dos principais resultados do TCC, que também já foi diagnosticado por outros autores, né? Eu que só refiz a investigação sem saber. Eu acho que até eu vou viajar semana que vem, vou estar em Porto Alegre, mas eu vou tentar adiantar o máximo possível tudo isso lá. Eu vou, pelo menos o primeiro capítulo agora, né? Que era a primeira sessão do primeiro capítulo do TCC, que agora é o primeiro capítulo desse TCC. E daí eu compartilho o Docs com o senhor, e daí o senhor pode ir dando suas opiniões e tudo mais acerca da matéria, né? A questão da forma, eu consegui ajeitar o espaçamento depois das citações longas, né? Que antes o espaçamento estava bem curto. Eu descobri qual era o problema e descobri como solucionar, então já está solucionado. Né? Bom, consegui botar o espaçamento 1.5, porque quando eu botava o espaçamento simples na citação longa, o espaçamento simples ele acabava indo para o outro parágrafo também na distância, né? De separação do parágrafo. Daí eu consegui resolver isso. E acho que é isso, por enquanto.
Perfeito, Nicolas. Estou ansioso para ler, então, esse novo trabalho, né, com esses ajustes. Me manda assim que possível. Agora, faltando um mês, né, Luiz? Seja bem-vinda. Faltando um mês agora para encerrar, precisa, bom, enfim, dar esse último gás, né, para encerrar bem o trabalho. E olhando sempre essa questão de forma e de conteúdo. Eu já peço aqui gentilmente para vocês, pessoal, de vocês estarem já definindo os possíveis nomes para as bancas, tá? Só lembrando, então, pessoal, que eu sou o presidente da banca, por ser orientador de vocês, vocês devem convidar, então, outros 2 ou 2 professores, né, para fazer parte da banca. Não necessariamente precisa ser do curso que nós flexionamos a regra. Então, pode ser professores também não vinculados à Universidade Federal de Santa Maria, mas a regra é necessária que tenha pelo menos o quê? Mestrado. Que tenha pelo menos mestrado, essa é a regra necessária. E também depois as informações que eu vou precisar de vocês com uma certa antecedência, né? O título do trabalho, os membros da banca, o horário quando vocês querem a defesa, né, do TCC, e imagino eu que todos vocês vão querer a distância, né? Então, definindo isso aí que é o ideal, né? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu acho que mais ou menos dia 2 de dezembro eu já encerrei o meu semestre, das 2 turmas. Claro que às 17 é a entrega final, se eu não estiver enganado, depois eu acho que vocês têm um e-mail também para confirmar, começam as defesas a partir do dia 24 de novembro, é isso, né? E são praticamente 3 semanas. Mas eu sugeriria, se vocês pudessem aceitar, a gente tentar colocar a maior parte de vocês para defender ali no mês de dezembro, né? No mês de dezembro, na semana do mês de dezembro. Para mim ficaria excelente, tá, pessoal? Para mim ficaria muito bom. Mas, bom, enfim, vamos ajustando de acordo com a agenda de vocês, o horário de vocês e os membros da banca, que também fica a critério de vocês. Maravilha. Nicolas, já pode entrar em contato com os 2, encaminha os e-mails para os 2, já mais ou menos convencionando uma data e de preferência, pode ser tanto no período da manhã ou no período da tarde, mas só para vocês terem uma ideia, quinta e sextas-feiras são os melhores dias para mim, fica excelente, quinta e sexta na parte tanto da manhã quanto da parte da tarde. Eu acho que o Rodrigo e o Pedro trabalham, né, se eu não estiver enganado, mas aí da parte da tarde fica perfeito também, tá bom? Mas aí é bom ajustar a agenda com os demais membros da banca. Legal? Rodrigo, é contigo agora. Obrigado, Nicolas. Valeu. Professor, ficou uma dúvida para mim, na verdade é mais um esclarecimento. Como é que funciona o processo? A gente envia ele, né, para a coordenadoria, e aí eles nos devolvem com as correções e depois a gente defende? Realmente não... Perfeito. Na verdade, então, se encaminha o trabalho para a coordenação, né, a cópia digital, né, e encaminha também para os membros da banca. Então, você tem que encaminhar para mim e para os outros 2 membros da banca. Basicamente, o e-mail, então, tem que reportar para essas, vamos dizer, a instituição, coordenação, e para os membros da banca. Perfeito? Manda cópia para todos, né? É sempre importante fazer aquilo, né? Rodrigo, Pedro, Luiz e Nicolas, meu nome é tal, conforme combinamos, tal, dá essa saudação, fala o título do trabalho, traz também, pessoal, um resuminho, uma síntese do que trata o trabalho, perfeito. Evidentemente, para a coordenação isso não é necessário, mas eu gostaria que vocês fizessem isso para a gente padronizar, né? Então, uma síntese de 2, 3 linhas falando mais ou menos o que trata o trabalho, e não esqueçam de anexar o trabalho, né? Encaminhando, então, aos membros da banca. Perfeito? Por que eu também tenho que ter essa informação de forma mais, com uma certa antecedência? Porque sou eu que agendo, só o orientador que agenda a banca, né? Certo, Rodrigo? Eu agendo a banca, vou fazer um agendamento da banca, com o título da banca, os membros, mas no dia 17, vocês têm que encaminhar isso sem falta. Vocês têm que encaminhar tanto para a coordenação quanto também para os membros da banca. Porque eles têm que ter um prazo, pelo menos, de 1 semana para fazer a leitura do trabalho de vocês. Tá bom? Certo, Rodrigo? Esclarecido? Entendi. Beleza, obrigado. Tem alguma coisa em relação ao trabalho? Sim, da semana passada para essa semana? Isso, semana passada a gente falou bastante, né? As correções que tu me passou semana passada ali
foram bem pontuadas ali, mas eu já ajeitei todas. Essa semana, na verdade, eu falei que ia terminar ali o capítulo histórico ali, daí eu terminei ele ali, já está todo redondinho. Comecei a passar também ali para as normas do manual do UFSM, dei uma boa lida no manual, que estava bastante fora ali o meu trabalho. Então agora eu já estou ajeitando... Opa, acho que tinha dado pouca bateria no celular ali. Daí agora eu já estou ajeitando isso e estou começando o capítulo teórico. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, sobre a disparidade do tamanho dos capítulos, né? Eu tenho um ali que ele tem, deixa eu ver, eu tenho anotado aqui, mas um tem 17 páginas, o outro tem 28, e o capítulo teórico eu não queria que fosse muito grande, até porque eu já explorei bastante, eu não teria muito mais textos fichados assim para escrever, e o jeito que eu estou pensando em escrever vai ser uma coisa mais enxuta, né? Eu não sei se é possível fazer, um tem 17, outro tem 28, daí solta um capítulo de 7 ou 8 páginas ali. Fica muito ruim? Provavelmente, dependendo de quem for o membro da banca, vai criticar essa desproporcionalidade. Sempre a minha sugestão, né, Rodrigo, Pedro, Luiz e Nicolas, haver um equilíbrio entre os capítulos, né? Não pode haver esse desequilíbrio de um capítulo para o outro. Mas, sendo bem pragmático, Rodrigo, agora é terminar, cara. Agora é terminar, então não fique muito preocupado em relação a isso. Mas o ideal, sim, é sempre haver um equilíbrio entre os capítulos, né? Não ficar uma coisa assim tão desproporcional como aconteceu, né? Tanto que teve um trabalho que eu orientei há 2 semestres atrás, a menina exagerou no capítulo histórico. Ela fez praticamente 35 páginas, 35 páginas. E os demais capítulos não chegavam nem a 15 páginas, né? Então ficou uma coisa assim muito desequilibrada. Claro, os membros da banca, a primeira coisa que eles já chamaram a atenção foi essa questão, né? E já descontaram o ponto. Mas ela terminou a nota boa, uma nota 9, né? Mas aí, eu vou dizer para vocês, sejam pragmáticos, vamos terminar o trabalho, não fiquem muito preocupados com essa questão, né? Do desequilíbrio, porque agora escolhas já foram feitas nesse sentido, mas o que eu já lhes sugiro, Rodrigo, e para vocês também, caso houver esse desequilíbrio, pensar em algumas saídas para responder para a banca, né? Acabei escrevendo, me dedicando mais a esse capítulo, não me dediquei tanto para o outro. Mas existem inúmeras saídas retóricas para vocês dizerem na hora da defesa. Porque provavelmente vai vir pergunta nesse sentido. Outra dúvida que eu tenho, professor, é sobre o tamanho da introdução e das considerações finais. Eu não sei ali quanto que é o ideal, né? Quanto que normalmente o pessoal escreve. Normalmente, o que eu sugiro, e meus orientandos, eu sempre sugiro que fique mais ou menos entre 5 a 7 páginas no máximo. Não pode ser uma coisa também excessiva, acima de 10 páginas, né? Mas mais ou menos, o padrão é mais ou menos isso, Rodrigo, de 5 a 7 páginas, né? O que acontece muito, o pessoal está já cansado, chegou o mês de novembro, o pessoal acaba escrevendo 3 páginas de conclusão, de considerações finais. E aí praticamente fica muito enxuta. Então, a minha sugestão é que fique de 5 a 7, tanto na introdução quanto também nas considerações finais, né? Porque as considerações finais, o que ela tem que conter? Mais ou menos uma revisão do que tratou em cada um dos capítulos, e vocês devem dizer mais ou menos o impacto do trabalho, o que foi alcançado, o que não foi alcançado, basicamente isso que tem que conter nas considerações finais. É claro, muitos de vocês vai concluir agora o curso de graduação, não vai fazer o mestrado neste atual momento, mas é sempre importante dizer que vocês alcançaram no trabalho isso, e no futuro impossível trabalho, né, de mestrado, caso siga, né, nesse mesmo trabalho, poderá ser avançado alguns novos tópicos. Isso também é interessante, pessoal, eu acho muito interessante vocês terem no trabalho de vocês em relação a isso. Esse componente quase no final, então, nas últimas linhas das considerações finais. Certo, Rodrigo? Beleza, professor, era isso. Daí até semana que vem eu pretendo te entregar ali como uma meta esse capítulo teórico já, junto com a parte que eu já tenho, para depois já ficar ali os outros 3 semanas livre para ajustar o trabalho, fazer a introdução e considerações finais daí. Maravilha, Rodrigo. Boas novas, então. Isso aí. Pedro, é contigo agora, meu querido. Opa, boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Eu não sei se o senhor chegou a ver o e-mail que eu encaminhei. Recebi sim, mas eu admito que essa semana foi também
acabou agora, as loucuras da semana. Foram 3 semanas assim, enlouquecidas, né? Eu dei uma folheada, mas eu não li com tantos detalhes, né? O trabalho. Mas o que eu quero me dizer, vamos tentar agendar nessa semana um encontro individual para conversar contigo em separado sobre o teu trabalho, tá? O que você acha? Pode ser. Pode ser, e aí a gente conversa com maiores detalhes em relação ao teu trabalho, como se tu mais ou menos já tinha convencionado, né? Veja que dia da semana, depois me manda um e-mail, que dia da semana que você tem mais tranquilidade, e aí a gente marca, então, um encontro, de 10, 15 minutos a gente resolve, né? Tranquilo. E repara as arestas em relação ao trabalho. Tá bom? Não, eu mandei mais para avisar que sexta passada eu não ia conseguir estar presente, mas que eu dei uma trabalhada, falta só finalizar no caso, o último capítulo ali, e eu tenho que refazer alguns tópicos dos capítulos anteriores, que eu deixei para fazer depois, que eu estava com outro foco, assim, já pensando mais lá para o final, e aí agora eu tenho que voltar lá atrás e refazer lá os conceitos básicos, e faltou um subtópico do segundo capítulo, mas de resto está tranquilo. Maravilha, Pedro. Muito bom saber disso. Mas essa semana a gente marca, então, um encontro para a gente conversar sobre o seu trabalho e já definem também alguns tópicos ali em relação a ele. Tá bom? Pedro, beleza, mais uma vez, obrigado. Valeu. Fala, Luiz, tudo bem? Recebi teu trabalho, fiz a leitura, fiquei muito satisfeito com a forma e o conteúdo. Você conseguiu alternar o que me chamou muita atenção, né? O texto, né? E também imagens, quadros, mapas. Ficou um capítulo muito rico, né? Ficou um capítulo muito rico e ele está muito bem escrito também. Eu achei legal também, ele está aberto aqui, você usa também bastante nota explicativa, eu acho isso importante, como eu já tinha chamado a atenção de vocês. Eu confesso para você que ficou muito redondinho, está muito redondinho esse capítulo em especial. Como eu disse para o Rodrigo na semana passada, né, abrimos um trabalho, né, Luiz? Boa tarde, professor. Assim, eu estava com um pouco de medo nesse capítulo de fazer essa divisão, assim, de fazer uma análise de campo, assim, de explicar Portugal, Luxemburgo, e depois focar mais na migração, assim, do lado luxemburguês, né, do Estado salazarista, porque, assim, o meu foco é, no próximo capítulo, abordar a chegada dos imigrantes e essa parte mais de análise desse contexto, assim. Aí eu fico feliz que o senhor tenha gostado do que eu estou produzindo, e, assim, o meu medo era, nesse capítulo, era fazer essa divisão, mas pelo que o senhor falou, acho que tá coerente, assim. Muito coerente, e eu tenho quase certeza, dependendo, evidentemente, da banca, né, o pessoal vai gostar muito desse capítulo. Eu já lhe antecipo que esse capítulo está muito bem redondinho, está muito bem amarrado. Eu, novamente, lhe parabenizo pela escrita do trabalho, acho que ficou bem afinado. Nossa, fiquei bem contente, para não dizer orgulhoso desse capítulo, tá? Parabéns. Tá? Obrigado, muito obrigado. Não seja por isso, querido. E eu peço gentilmente, Luiz, Pedro, Rodrigo e Nicolas, eu já deixei agendados nossos encontros, todas as sextas-feiras, às 18 horas. Eu peço gentilmente que vocês compareçam, né, para que a gente possa encerrar bem a orientação, né? É um pouco chato, né, pessoal? Tem gente que não está aparecendo mais nos encontros de orientação e provavelmente vai me entregar o trabalho já completo, né? Não é o ideal, não é aconselhável, mas como vocês já me conhecem, né, por muito tempo, né, eu sou um facilitador, né, não quero complicar a vida de ninguém, né, mas é um pouco embaraçoso, né, tem gente que não aparece já faz mais ou menos um mês, né, mas, bom, enfim, eu queria fazer essa fala aqui, esse desabafo aqui para vocês, tá bom? Luiz, teria mais alguma coisa? Assim, eu acho que era mais ou menos isso, assim. Eu ia perguntar para o senhor sobre a introdução e as considerações finais, assim, porque eu estava, assim, eu tenho bastante coisa para fazer e tem pouco tempo ainda, assim, mas acho que 5 páginas dá para escrever ainda. Eu acho que sim, né, Luiz e Rodrigo? Eu acho que 5 páginas é tranquilo, dá para sair rapidinho. Porque, veja bem, o que tem na introdução? O tema, justificativa do tema, perfeito, os objetivos do que vai ser geral e específico. Você vai falar a estruturação do trabalho, vai estar dividido em 3 capítulos, vocês vão fazer mais ou menos uma síntese do que vai tratar cada um dos capítulos, perfeito?
E depois dizer, finalizando a introdução, né, com a estruturação... E não podemos esquecer, né, Luiz? Método e metodologia. É basicamente isso, cara. 5 páginas rapidinho. Claro, estou brincando aqui com vocês. Em 2 horas vocês escrevem a introdução, as considerações finais. Mas são esses elementos que eu acabei de dizer para vocês. Tema justificativo do tema, objetivo geral e metodológico, específico, né? Metodologia, método, o método de abordagem, o método de procedimento e a estruturação dos capítulos. Basicamente isso que tem na introdução. Então, sai rapidinho, 5 páginas, assim, e tentem, pessoal, é bom lembrar disso, tentem evitar ao máximo, principalmente nas considerações finais, da introdução também, as citações diretas. Tentem colocar um pouquinho mais com as suas palavras, evitem agora utilizar autoras, tentem colocar mais com as suas palavras. Então, é um momento, assim, de vocês colocarem as suas palavras, colocarem a versão de vocês, a melhor versão de vocês no trabalho, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Pessoal, para a próxima semana, tentem amadurecer, então, possíveis nomes para a banca de vocês, tá bom? Já vou mais ou menos pensando também as datas, os horários, para a gente já mais ou menos afinar isso na semana que vem, porque a partir da semana que vem já não será mais um mês, né, pessoal? Já vai caindo, né? E passa rápido, hein, pessoal? Vamos tentar terminar o mais rápido possível, e isso que o Rodrigo falou, né? Quanto mais rápido vocês terminarem, e eu dar o ok, vocês têm mais tempo para revisar possíveis erros, porque sempre alguma coisinha passa, pessoal, sempre uma coisinha passa, é importante que vocês consigam fazer essa revisão, esses ajustes, tá bom? Obrigado mais uma vez, bom final de semana, tá? Semana que vem a gente retorna, tá? Obrigado mais uma vez. Eu peço desculpa qualquer coisa, caso a orientação não esteja ok, né? Mas é isso aí, vamos seguir. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Professor, Valeu. Tchau, professor. Até semana que vem.